Em dezembro do ano passado, eu noticiava a seguinte matéria para vocês, do UOL, por Jamil Chad. Como os diplomatas tentaram, de dentro de Itamaraty, conter atos do Bolsonaro. A mídia militante chamou isso de resistência. Na visão deles, embaixadores sabotando o atual presidente da República da época, Bolsonaro, era resistência e não sabotagem. E aí, na matéria do Jamil Chad, eu lembro muito bem, ele dizia o seguinte: Bolsonaro era um nanico diplomático e para isso os embaixadores precisavam sabotar, ou seja, falar que Bolsonaro não tinha agenda, não podia atender para que ele não se encontrasse com embaixadores de outros países, assim para não comprometer anos de trabalho da diplomacia brasileira. Foi bem denunciado dessa forma a nível de exalto, né? Foi exaltado pelo Jamil Chad, pela mídia militante, como a resistência aconteceu dentro do governo Bolsonaro. Pois é. Por que eu estou resgatando essa matéria de dezembro do ano passado? Para mostrar para vocês. Será que o atual presidente, que eles tanto brigaram para entrar, é tão gigante assim na diplomacia? Olha só essa matéria que o mesmo UOL, teve que divulgar agora. Após série de polêmicas entre os países, Israel não convida Brasil para encontro na ONU com famílias de reféns. A reunião aconteceu na sede da ONU, em Genebra, na presença de pelo menos 2 ministros de Israel. Então teve um evento onde famílias dos reféns estavam, aconteceu essa reunião em Genebra, e aí o governo brasileiro, Itamaraty, não foi sequer convidado. Depois, quando foi questionado, Israel falou: tivemos uma falha, esquecemos de mandar, foi só uma falha. Mas a falha aconteceu depois de muitas polêmicas causadas pelo próprio Lula, não é nem pelo governo Lula, é pelo próprio Lula, que falou várias atrocidades e abobrinhas em relação a Israel. Então, se a gente observar bem, o nanismo diplomático aqui, mesmo sem sabotagem, não foi do ex-presidente Bolsonaro. Foi do atual presidente que caça conflito com Israel, caça conflito com outros países, mas se cala quando a Venezuela fala que vai invadir a Guiana, se cala com o que o Hamas fez. Esse sim é o que eles achavam que era o gigante diplomático. E dá uma olhada. Já que vocês acham que só o UOL não dá para confiar, vamos pegar o R7 aqui também. Vamos fazer uma projeção de quem é o Lula. Mal orientado. Diz Grupo Parlamentar Brasil-Israel e Frente Parlamentar Evangélica sobre Lula. O Grupo Parlamentar Brasil-Israel e a Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional divulgaram nesta terça-feira uma nota de repúdio conjunta às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que equipara Israel ao grupo terrorista Hamas. Abre aspas, mal orientado, diz o texto. Ao defender a criação do Estado da Palestina, o petista disse que não é justo nem correto que Israel ocupe Gaza e expulse os palestinos de lá, e que a atitude do exército israelense é igual ao terrorismo. Palavras, abre aspas, mal orientado. Eu mudaria. Mal intencionado é diferente de mal orientado. São coisas distintas. Mas essa é a realidade diplomática do Brasil hoje. Esse é o cara que pretende buscar o Nobel da Paz. E aí eu te digo, tá indo pelo caminho errado. Tá se unindo com o Irã, tá se unindo, sabe, defendendo, passando pano pro Hamas. É complicado demais. O presidente tinha que ter uma postura firme contra o Hamas. Quer um cessar-fogo? Olha, nós vamos apresentar um projeto de cessar-fogo. Mas nesse projeto nós vamos ter que ter um plano de como nós vamos eliminar os tentáculos e o custeio do Hamas. Mas não quis fazer, nem vai querer fazer. E aí, essa proteção à Palestina, da esquerda como um todo, mundial, é grande, inclusive pela própria mídia. O André Lagest, ele publicou o seguinte: BBC pede desculpa
após noticiar falsamente que as forças de defesa de Israel atacaram médicos e civis em hospitais na faixa de Gaza. E a realidade é essa. A BBC noticiou abertamente, entraram dentro da faixa de Gaza, os israelenses praticando um genocídio mataram pacientes, mataram os médicos lá dentro. Pois é, era mentira, era uma fake news e a BBC teve que ir a público para se desculpar, falar, olha, não foi bem assim. E aí o detalhe, o grande detalhe aqui, é que sabe quem é que está passando as informações para a grande mídia, que estão divulgando? O próprio Hamas. E aí, os apoiadores, principalmente a mídia apoiadora de Lula, está tentando enfiar na cabeça das pessoas que essa narrativa é verdadeira. Olha só essa matéria aqui da Jovem Pan. ONU se diz horrorizada com a operação de Israel dentro do maior hospital de Gaza, acreditando na narrativa do Hamas. Subsecretário-geral da Organização das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, o Martins Griffiths, se disse horrorizado com a operação militar das forças de Israel dentro do hospital Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza, em mais uma etapa da ofensiva contra o Hamas. Abre aspas, estou horrorizado com as informações sobre as operações militares no hospital Al-Shifa de Gaza. Então, é um absurdo Israel ter adentrado dentro do hospital da faixa de Gaza. Lembre o nome desse hospital, Al-Shifa. Mas enquanto o subsecretário da ONU dá essa declaração, a União Europeia vai no sentido contrário. A União Europeia condena o Hamas por utilizar hospitais e civis como escudos humanos. A União Europeia condenou o Hamas por utilizar hospitais e civis como escudos humanos em Gaza, segundo o comunicado emitido ontem. A União Europeia está gravemente preocupada com o aprofundamento da crise humanitária em Gaza, afirmou o comunicado emitido pelo chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell. Então, olha a linha distinta aqui. A União Europeia falou, cara, os caras estão usando civis como escudo humano. Os caras estão montando a base dentro dos hospitais. E aí Israel entrou, não atacou nenhum médico, não atacou os civis, mas filmaram, e está tudo documentado, demonstrado, que sim, haviam QGs do grupo Hamas dentro dos hospitais. Hoje, eu noticiei num outro editorial, ontem, eu noticiei num outro editorial, onde, durante uma entrevista da Al Jazeera, ao vivo, uma pessoa falou, olha, eles são todos escondidos aqui dentro, o grupo Hamas. Ele cortou a imagem na hora e tirou o cara na hora. Ou seja, o grupo Hamas está lá dentro, está dentro dos hospitais. E o terrorista, o mauzão, na visão da esquerda, que é Israel, olha só, Israel forneceu 300 litros de diesel para o hospital Shifa em Gaza. O Hamas barrou o hospital de receber. Pois é, o Hamas usa os civis e os doentes como escudo humano, monta as bases dentro do hospital, Israel manda ajuda humanitária para o hospital e o Hamas intercepta e tira a ajuda humanitária no meio do caminho. Aí a minha pergunta para você é, quem está errado nessa história? Hamas ou Israel? Sabe, é tão latente, está tão demonstrado aí, com dados, com vídeos, com tudo, que a mídia está tentando distorcer tudo para que você acompanhe, vou acreditar na causa palestina como se isso fosse a oitava maravilha do universo e que Israel é um estado terrorista. Meu Deus do céu. Estão pregando o antissemitismo na sua cara e você não está vendo. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Vamos continuar no âmbito internacional do Lula. Vamos falar sobre isso aqui agora, chegando aqui bem próximo, que já estamos na boca do gol na Argentina. Dá uma olhada nesse caso aqui, também do R7, tá? Jornal da Record, que diz o seguinte, sobre Lula e Massa. Campanha de Massa na Argentina teve virada radical, graças à interferência do Lula. Pois é, o nosso dinheiro, os nossos
recursos estão sendo utilizados para bancar a campanha argentina lá. Isso aí já está amplamente demonstrado que o PT mandou toda a equipe de marketing do PT para ir para a Argentina fazer campanha para o Massa contra o Milei. Matéria do jornal R7. Apesar de pesquisas eleitorais indicarem o contrário, o peronista Sérgio Massa surpreendeu e foi o candidato mais votado no primeiro turno das eleições argentinas, em 22 de outubro. E essa virada inesperada pode ser acreditada, em parte, a uma ajuda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em setembro deste ano, foi o próprio presidente brasileiro que ofereceu à Massa serviços de Edinho Silva, marqueteiro ligado ao Partido dos Trabalhadores que atuou nas principais campanhas eleitorais do país nos últimos anos. E o modus operandi? Aquele mesmo modus operandi que vocês sabem. Campanha de ataque, campanha de fake news, campanha de difamação da imagem do opositor. Esse é o modus operandi. Ah, tá duvidando? Vamos ver o que o Estadão fala aqui. Primeira coisa que você precisa saber, tá? Campanha de massa usa IA, ou seja, inteligência artificial, para criar anúncio contra Milei na Argentina. A dama de ferro, Margaret Thatcher. Milei é um liberal. E para os liberais, a Margaret Thatcher, dentro daquele contexto que aconteceu na Inglaterra, dentro daquele contexto que aconteceu, ela trouxe o liberalismo que deixou marcas profundas, positivas no país. E aí, durante o último debate que aconteceu, encerraram seus debates, durante o último debate, o Milei citou a Margaret Thatcher. E aí, o Massa colocou que a Margaret Thatcher é uma inimiga do sistema argentino, ela é totalmente inimiga dos argentinos, porque teve aí alguns conflitos que a gente vai entrar em outro vídeo. Mas aí, utilizou-se uma campanha com inteligência artificial para difamar a imagem do Massa. Matéria do Estadão. A campanha do candidato peronista à presidência da Argentina, Sérgio Massa, usou um comercial com imagens geradas a partir de inteligência artificial, com críticas ao seu rival na disputa, o libertário Javier Milei. O comercial traz imagens da ex-premier britânica Margaret Thatcher e da Guerra das Malvinas, um episódio traumático na história da Argentina. O uso de inteligência artificial na campanha argentina é um dos primeiros do tipo na América do Sul e deve indicar uma tendência nos próximos anos. O vídeo mostra soldados argentinos no cruzador Ara-Belgrano. Em seguida, Thatcher dá ordem para atacá-lo. Antes do bombardeio, aparece a voz de Milei dizendo que, na vitória da humanidade, houve grandes líderes. A senhora Thatcher foi um deles, um dos líderes. O vídeo acaba com uma frase de Massa no debate de domingo. Um país não pode ser liderado por quem admira seus inimigos. E aí, as imagens que foram apresentadas é essa aqui, de soldados argentinos que foram abatidos nessa batalha aí, né? E aí aparece a fala do Massa, retirada do contexto, né, do Milei, retirada do contexto do último debate, e uma frase de impacto ao final do Massa, falando que o Milei é um inimigo da Argentina. Pois é o modus operandi, é a campanha de fake news, é a campanha de difamação, que eles tanto acusam a direita de fazer aqui no Brasil. Mas tanto é que é uma inversão de valores, o bom e velho acuse-os do que você faz, que eles estão levando para a Argentina. Estão tirando daqui do Brasil e levando para a Argentina, para você entender que eles fazem e acusam de que é feito pela direita. Pois é, muito tenso tudo isso. Vamos falar de um outro assunto aqui que não tem nada a ver com Lula agora, com essa situação, mas tem a ver muito com um novo cenário que eles querem trazer. Vamos lá, matéria do jornal Metrópolis, não sei se você chegou a ver, mas está bombando nas redes sociais um caso de um policial que estava de folga, que perseguiu um ladrão negro, um homem que tentou roubá-lo. Então o policial sacou a arma, tentou perseguir esse policial. Tinha uma outra policial fardada que tinha acabado de sair, não estava mais a serviço, mas ainda estava fardada. Pediram para ela intervir em favor do bandido que estava tentando assaltar. A policial falou: não, liga para o 190, eu estou de folga.
E aí o policial sacou a arma e saiu correndo atrás do jovem que estava tentando assaltá-lo ali, né? Quem tenta assaltar, qual que é a palavra? Não é estudante, não é... Você sabe o que é. Quem tenta assaltar é bandido. E aí, olha só o que aconteceu. O ouvidor da polícia militar vai pedir afastamento do policial que apontou a arma para o jovem. O ouvidor da polícia de São Paulo, Cláudio Aparecido da Silva, afirmou que vai pedir o afastamento e o desarmamento do policial civil Paulo Hyun Bae-Kim, que foi filmado apontando a arma para um jovem negro em frente à estação Carandiru do metrô da Zona Norte de São Paulo. No vídeo, o investigador Bae-Kim está com a família e não se identifica como policial. Na sequência da abordagem, o jovem é acusado de tentar praticar um assalto, pede ajuda a uma policial militar fardada que testemunha a cena. Ela não faz nenhuma intervenção e ainda chuta o rapaz. Segundo o ouvidor, a Polícia Civil já teve problemas sérios e graves no decorrer da carreira, envolvendo desequilíbrio emocional, e já foi acusado de violência doméstica contra a mulher. Uma pessoa com esse tipo de postura recorrente não pode ficar andando por aí armado, especialmente em uma cidade como São Paulo. Pois é, mas aqui o grande ponto que a gente tem que levar aqui é que até onde você pode e você deve tolerar o assalto da forma que foi. Ele sacou a arma, não sabia se o rapaz estava armado ou não, estava com a família. Então, assim, é muito tênue, é muito tenso você falar que não, ele é um policial, ele é um cara preparado, ele não pode sacar a arma, ele tem que esperar o bandido atirar primeiro. Você não sabe se o cara está armado ou não. É muito complicado isso. Então, assim, para quem viu as cenas, eu vi as cenas, achei uma coisa, sabe, uma pessoa entrando na frente, no meio da pessoa, sabe? Enfim, é muito assustador o resultado de tudo isso, sabe? A violência é muito grave. E eu acho o seguinte: se nós tivéssemos penas duras, mas realmente duras, para o assaltante, para o bandido, para o ladrão que tenta assaltar, talvez o resultado seria diferente. Porque, para mim, o cara que vai assaltar, ele vai para tudo ou nada. O latrocínio é um crime que existe, sabe? Ele não é premeditado. O latrocínio, não, eu já vou lá roubar para matar. A morte é um resultado do crime roubo, que é o emprego da violência. E aí vira o latrocínio. Ou seja, roubo seguido de morte, latrocínio. Então, o roubo, ele deve ser encarado com penas duras, tais quais ou quanto o latrocínio. Porque o cara que vai cometer um assalto, ele já sabe o resultado, o risco do resultado morte. Então, para mim, se não endurecer as penas, e aí é complicado. Aí quem vai pagar o pato aqui é o cara que tinha condição de se armar aqui. Tá bom. Cada um que sabe da realidade, né? Mas que é tenso demais. Por fim, mas não menos importante, vamos falar agora de Pantanal. A gente já falou da Amazônia, tá, o recorde de queimadas. Já falamos do Cerrado aqui, da região aqui, centro-oeste aqui. O Cerrado que eu bem conheço, fui criado na roça, no meio do Cerrado. E agora, do Pantanal, que já tem 2.387 focos de incêndio. A matéria foi divulgada pela Globo, tá? Matéria pela Globo. Se é Globo, nada de mentira. Pantanal registra 2.387 focos de incêndio, um recorde para o mês de novembro. Em apenas 13 dias, o Pantanal já registra recorde de queimadas para o mês de novembro, com 2.387 focos de incêndio, segundo o INPE, o INPE, né? A estatística é 5 vezes maior que a média para o mês desde o começo da medição há 25 anos. É recorde, tá? Dos últimos 25 anos, a maior queimada. Alguém está vendo o DiCaprio? Alguém está vendo a Greta? Alguém está vendo a Marina preocupado ou criticando ou batendo em cima do Lula? Não, não tá. Alguém tá vendo aí os artistas da Globo fazendo musiquinha pare com a queimada no Pantanal, na Amazônia e no Cerrado? Não, não tá. Por quê? Porque é um bando de gente hipócrita que tem seletividade nas questões críticas que aconteciam. E aí é onde eu recebo críticas até de muitos de vocês, porque quando eu vi os erros do governo Bolsonaro, eu criticava.
E agora que eu vejo erros do governo Lula, é lógico que eu vou criticar. E aí tem aquela gente que, ali você não pode criticar, aqui você não pode criticar. Então eu não posso pagar meus impostos também, né? Vamos fazer o seguinte, eu topo. Se for assim, Sandro, o governo Lula tá aí, tá? Você não vai pagar nenhum imposto a partir de agora. Você vai ficar parte da sociedade. Aí você não pode criticar o Lula, porque você não vai pagar nenhum centavo de imposto. Pode ser? Aí eu penso seriamente, vamos lá, eu não vou pagar mais imposto, deixa o pau quebrar. Você não vai cobrar nenhum centavo de imposto de mim mais? Agora, enquanto eu sou pagador de impostos, eu não tenho só o direito, não. Direito é pouco. Eu tenho o dever, a obrigação de criticar, independente de quem está aí. Se for para tirar pautas positivas, se for para fazer coisa errada, aplicar pautas negativas, eu vou criticar. Eu vou criticar. Esse é o meu papel aqui, é ser sincero e coerente. Talvez por isso eu possa me dar o luxo de ter conseguido tantos seguidores em tão pouco tempo, porque eu tenho sintonia com o pensamento de vocês. Eu tenho certeza que você que está me assistindo não é um passador de pano. Eu tenho certeza que você que está me assistindo, se você vê a coisa errada, você tem a obrigação moral de criticar, seja o Bolsonaro ou o Lula. É assim que funciona a regra do jogo, é assim que se constrói um país. Então, bando de hipócrita, bando de gente hipócrita que tem ali a crítica seletiva. E isso aí não cai bem. Não cai bem mesmo, tá? Isso aí mostra que a pessoa é só mais um doutrinado. Não é uma pessoa que realmente acredita na nação e que briga pela nação. Essa é a minha visão, tá bom? Posso estar equivocado? Sim, posso estar equivocado. Não sou dono da verdade, mas ainda mantenho essa minha visão, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado por tudo. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Meio-dia. Tem mais conteúdo para vocês aí. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.